Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Sem sombra de dúvidas, a maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo. Mas talvez sociedade secreta seja apenas um nome que se perpetuou ao longo da história. Hoje em dia, não se trata de uma organização tão secreta assim. Talvez uma sociedade mais reservada soe um pouco melhor do que uma sociedade secreta. Existem muitos mitos envolvendo a maçonaria, principalmente sobre como ela surgiu e qual a sua finalidade. Mas e você? O que sabe sobre essa sociedade secreta? Se é que podemos chamar assim. Você tem ideia de como ela surgiu? Hoje eu irei contar um pouco da história da maçonaria e alguns fatos sobre essa organização que deixa muitas pessoas encabuladas. Muita gente diz que a maçonaria já existia desde os tempos do rei Salomão, mas isso não passa de um grande boato. Além disso, muitos historiadores bem-intencionados, mas equivocados, afirmam que a maçonaria era uma herança dos mistérios das antigas Grécia e Roma, ou derivada da religião dos construtores das pirâmides do Egito. Outras teorias consideram que a maçonaria surgiu de bandos de pedreiros viajantes agindo pela autoridade papal. Outros ainda estão convencidos de que a maçonaria evoluiu de um bando de cavaleiros templários que fugiu para a Escócia depois que a ordem foi perseguida na Europa. Alguns estudiosos chegaram a afirmar que a origem da maçonaria é a sombria e misteriosa fraternidade Rosa Cruz, que pode ou não ter existido na Europa no início de 1600. Todas essas teorias foram examinadas várias vezes, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada para dar credibilidade a qualquer uma delas. De certa forma, são apenas histórias, boatos e teorias que foram espalhadas ao redor do mundo. A verdade é que ninguém sabe quando e como exatamente a maçonaria começou. Mas há um consenso sobre a origem dessa organização. No geral, historiadores e pesquisadores concordam que a maçonaria surgiu por causa dos pedreiros medievais, os mesmos que construíram grandes catedrais e castelos. Por isso, o nome vem do francês maçon, que quer dizer construtor. Esses trabalhadores costumavam se reunir em cabanas para descansar, conversar e comer. Eram as chamadas corporações de ofício, uma espécie de embrião dos sindicatos. Existiam corporações de ofício de alfaiates, ferreiros, sapateiros e, é claro, de pedreiros. Nesses lugares, os trabalhadores se reuniam, conversavam e guardavam suas técnicas de construção às 7 chaves. Com o tempo, assim como aconteceu em várias outras profissões, eles desenvolveram cerimônias de iniciação para novos aprendizes. Os pedreiros podiam viajar por todo o país de um canteiro de obras para outro. E como nessa época não existiam carteiras sindicais ou certificados de que uma pessoa era especialista em certa profissão, os pedreiros começaram a adotar uma espécie de código que permitia que um pedreiro viajante pudesse usar quando chegasse a um novo local, provando que ele tinha sido devidamente treinado. Até porque era muito mais fácil dizer um código secreto para provar que você sabia fazer algo do que construir uma catedral e confirmar que, de fato, você era um construtor qualificado. Nessas lojas, que também eram popularmente chamadas de guildas, os pedreiros guardavam zelosamente seus segredos e eram seletivos quanto a quem escolhiam como aprendizes. A iniciação para os novos membros exigia um longo período de treinamento, durante o qual eles aprendiam o ofício e muitas vezes também matemática e arquitetura. Os construtores tinham um conhecimento extremamente valioso para a época e, por isso, escolhiam a dedo para quem iriam ensinar essas técnicas. Essas habilidades eram tão requisitadas que maçons experientes eram frequentemente procurados por monarcas
ou altos funcionários da igreja. Cada loja maçom oferecia aos construtores não apenas proteção salarial e controle de qualidade sobre o trabalho executado, mas também conexões sociais importantes, de forma mais clara, contatos da alta sociedade. Além disso, como eu citei anteriormente, os maçons se encontravam para comer, conversar, fazer reuniões e discutir os eventos e questões do dia. No entanto, com a ascensão do capitalismo e da economia de mercado durante os séculos XVI e XVII, o sistema de guildas foi entrando em colapso. Mas ainda assim, as lojas maçônicas sobreviveram. Só que para aumentar a adesão e levantar fundos, as guildas de pedreiros começaram a recrutar não-maçons. No início, os novos recrutas eram parentes de membros e de pessoas confiáveis, mas cada vez mais incluíam homens ricos de alto status social. Muitos desses novos membros eram pessoas cultas, geralmente homens interessados nas tendências filosóficas e intelectuais que estavam transformando a sociedade europeia da época, como o racionalismo, o método científico e a física newtoniana. Os homens estavam igualmente interessados em questões de moralidade, especialmente como construir um caráter moral. Nesse novo foco surgiu a maçonaria especulativa, que começou no século XVII. Esta forma modernizada de maçonaria não enfatizou o trabalho dos construtores e as lojas tornaram-se locais de encontro para homens dedicados e associados aos valores ocidentais liberais. E foi aí que a maçonaria que conhecemos hoje começou a tomar forma. No século XVIII, a maçonaria ganhou força na Inglaterra e na Escócia. Em 1717, aconteceu um evento muito importante para a organização, quando membros de 4 lojas separadas de Londres se reuniram para formar o que ficou conhecido como a primeira grande loja da Inglaterra. Essa primeira loja se tornou uma espécie de sede da maçonaria britânica e ajudou a espalhar e popularizar a organização. A partir daí, a maçonaria se espalhou rapidamente pelo continente europeu, se estabelecendo em países como Espanha, Portugal, Rússia. Também foi estabelecido nas colônias da América do Norte durante a primeira metade do século XVIII. Nessa época, fazer parte da maçonaria significava que a pessoa era culta e dona de um vasto conhecimento. Só que, como você deve imaginar, a maçonaria não era bem-vinda em muitos lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, formou-se um partido político conhecido como Partido Antimaçônico, no ano de 1830. O partido era formado quase majoritariamente por fundamentalistas religiosos ou ex-maçons, os quais faziam críticas à maçonaria e se dedicavam a combater o que acreditavam ser a influência política indevida da organização. Mas o que de fato acontece dentro da maçonaria? Isso é que todo mundo tem curiosidade, não é? Bom, agora que você entendeu um pouco da origem dessa organização, vamos falar da sua função na sociedade. Estamos falando da organização fraternal mais antiga do mundo, que ostenta uma adesão mundial estimada de cerca de 6 milhões de pessoas. Trata-se de uma organização fraterna, composta principalmente por homens, que se reúnem para benefício mútuo, frequentemente por motivos profissionais ou comerciais. Mas os maçons também se dedicam a objetivos mais elevados. Unidos por ritos secretos de iniciação e ritual, seus membros promovem ostensivamente a Irmandade dos Homens e, no passado, foram frequentemente associados aos princípios do iluminismo do século XVIII, como antimonarquismo, republicanismo, meritocracia e governo constitucional. Isso não quer dizer que a maçonaria seja desprovida de aspectos religiosos. Seus membros são encorajados a acreditar em um ser supremo, que no jargão da maçonaria é conhecido como
o grande arquiteto do universo. Tanto que a organização não aceita ateus. Para fazer parte dela, a pessoa deve crer em Deus e ter uma conduta ética e honesta. Existe até uma espécie de código de ética que orienta o comportamento dos membros. Esse código é composto de vários documentos que aconselham os membros a terem atitudes corretas, como negar subornos e serem firmes, confiáveis e verdadeiros. E embora a organização seja que seus membros sejam cristãos, a maçonaria e o cristianismo nem sempre foram simpatizantes. Na verdade, a maçonaria acredita no deísmo, que é uma posição filosófica que acredita que uma divindade criou o universo, mas não desempenha um papel ativo na vida de suas criações. Em 1738, um decreto papal proibiu os católicos de se tornarem maçons. Atualmente, essa proibição ainda permanece em vigor, com a Igreja Católica considerando a maçonaria incompatível com a doutrina cristã. Agora, você entendeu exatamente o que é a maçonaria? Para deixar as coisas claras de uma vez por todas, eu vou resumir exatamente tudo o que eu citei. A maçonaria é a organização fraternal mais antiga do mundo, um grupo iniciado durante a Idade Média na Europa como uma guilda de construtores qualificados. Com o passar do tempo, o foco da sociedade mudou e fez a maçonaria se tornar uma organização social e filantrópica destinada a fazer seus membros levarem vidas mais virtuosas e socialmente orientadas. A maçonaria prega os valores essenciais: tolerância religiosa, sede de conhecimento e sociabilidade. Embora não seja uma sociedade secreta, como muitos pensam, a maçonaria ainda tem códigos e rituais secretos originados da guilda medieval. Esse foi um pouco do que sabemos sobre a origem da maçonaria. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!